Eu saúdo você com a alegria de poder falar com você nesse nosso momento de meditação. E sempre fico feliz com a sua companhia. O fato de saber que nós estamos conectados por algo bem maior do que um sinal da internet sempre vai ser uma razão de regozijo. Eu fico feliz porque eu e você juntos nos unimos porque a palavra de Deus nos uniu. Enquanto houver uma palavra aberta em algum lugar do mundo, ninguém vai poder afirmar que Deus não os ama. Mas essa presença maravilhosa de um Deus que nunca para de falar, ela é encontrada sempre quando uma folha da Bíblia se vira. E esse é o som mais bonito que alguém pode ouvir. Que bom que você está aqui. E que bom que a gente pode compartilhar esse momento de oração e esse momento de meditação, que junto dá um momento de esperança em um momento que a gente tanto precisa disso. Esse é o canal do NASP Campus São Paulo. Você é sempre convidado a estar aqui, porque aqui conteúdos lhes são oferecidos. Então aproveite para se inscrever nesse canal, ativar as notificações e deixar seus comentários, porque para a gente isso é muito importante. Eu tenho insistido nisso, porque a gente vai investir muito para que aquilo que o NASP produz em todos os seus âmbitos chegue para você com grande efetividade. Durante essa semana, a gente parou um pouco para conversar sobre as lições que o livro do profeta Abacuque tem dito para nós. E são lições extraordinárias e eu aproveito para te convidar a gastar tempo nesse livro tão importante da Bíblia. O Antigo Testamento nos dá lições muito grandes sobre a humanidade e entenda, a Bíblia é um livro extraordinário porque ela fala de Deus, mas ela fala também de você. E ao falar de você e falar de Deus, é nesse encontro que a gente vê a obra-prima de Deus na nossa vida, que é a salvação. Nós cremos em um Deus que segura na nossa mão e nos leva, de um Deus que prometeu muito mais do que respostas. Deus prometeu a sua companhia. Esse homem, esse profeta Abacuque, nesse livro peculiar e tão importante, ele se viu desafiado pelos desafios da fé, de olhar e crer e confiar e caminhar, sabendo qual mão que se segura nesse momento nebuloso entre montes e vales. Abacuque se vê nos desafios de ter que harmonizar no seu próprio coração, na própria mente, o saber que justiça está sendo feita, mesmo que diante dos seus olhos aparentemente o mal prospera. São desafios que nós enfrentamos quando nós estamos fazendo tudo que é correto e percebemos rapidamente diante de nós quem está fazendo errado se dando bem. São os desafios que a gente enfrenta quando a gente tem a impressão de que estamos levantando a voz para o céu e do céu não há respostas. Os desafios que temos muitas vezes por acreditarmos que Deus é lento, ou de que há imprecisões, ou sintetizando, mesmo que ousadamente, a gente acha que é mais esperto que Deus quando a gente propõe uma coisa e ele está fazendo outra. E no final das contas é exatamente isso que temos desenvolvido muitas vezes quando temos expectativas a respeito da ação de Deus e escrevemos planos levantando eles para o céu para que Deus simplesmente os confirme. Então Deus nos chama para pensar e ver o que de fato é fé. Fé não é fazer um bom plano e pedir para que Deus carimbe com a sua assinatura. Não, fé não é isso. Fé não é crer que Deus vai fazer a nossa vontade num milagre quando simplesmente peço e ele executa, configurando Deus como um gênio da lâmpada ou um Papai Noel cósmico. Não. Aqui mesmo nesse livro, numa frase tremenda, o justo viverá pela sua fé, ele define fé como uma confiança divinamente inspirada que provém dele a partir da caminhada, quando eu creio não porque conheço as circunstâncias ou só porque conheço a capacidade de Deus de colocar o poder dele à minha disposição, mas é a mansidão fundida com essa confiança quando eu creio que Deus vai fazer o que é correto, mesmo que o correto me surpreenda. Deus não é falível nas suas intenções, como também não é falível no seu poder. É saber que o poder de Deus e a perfeição de Deus se funde no tempo em que ele age, na forma como ele me responde. E na certeza de que Deus sabe de que forma vai me responder, até quando ele me faz uma resposta que ele pretende. É a vida pela fé. Essa contemplação de Deus na sua perfeição, na sua forma, no seu tamanho, ela se dá aqui quando ele responde. Abacuque fala: Senhor, o Senhor não está vendo isso, o Senhor não está vendo isso, o Senhor não está me vendo, você está vendo a falibilidade do teu povo, o Senhor está vendo a corrupção, o Senhor não está dando certo, o Senhor é o craque do meu time e parece que não entra em campo. Então Deus responde. No livro de Abacuque, no capítulo 2, há 5 ais. Ou seja, 5 sentenças sobre o ímpio. A primeira ele diz: olhai daquele que acumula o que não é seu. Eu estou vendo.
eu estou vendo. O seu senso de piedade, o seu senso de iniquidade, o seu senso de justiça não é maior do que o meu. Não existe nenhuma lágrima que tenha escorrido do seu rosto que não tenha nascido dos olhos de Deus. Não tenha nenhuma vontade, não existe nenhuma vontade que você tenha de que as coisas estejam corretas que seja superior à vontade de Deus. Porque todo o seu senso de justiça, ele nasce de uma mesma fonte. Toda a sua vontade de um mundo perfeito nasceu da mesma fonte. Deus é a fonte de justiça, misericórdia e perfeição. Ele fala, ai, eu estou vendo aquele que acumula o que não é seu. Eu estou vendo. Eu estou vendo, e ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Eu estou vendo a corrupção. E ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamento com iniquidade. Eu estou vendo corruptos, eu estou vendo governos injustos, eu estou vendo o vitupério da lei. Eu estou vendo. E ai daquele que dá a beber ao seu companheiro misturando a bebida ao seu furor, para que, ao embebedá-lo, lhe contemple as vergonhas. Eu estou vendo a maldade. Ai daquele que diz a madeira coda, eu estou vendo a idolatria. Deus olha para Abacuque e responde para mim e para você através dele nesse maravilhoso livro. Ai daqueles. Quando eu olho para a Bíblia e vê e responde para mim, dizendo que nós, na nossa pressa ao perceber a injustiça, nós vemos injustiças momentâneas, mas a justiça de Deus é eterna. Deus faz justiça eternamente. O mal pode prosperar momentaneamente, mas vai desaparecer eternamente. Então Deus nos dá uma escolha hoje de que lado nós vamos estar. E Ele diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Então fique do lado do que permanece. Ao dizer Deus que Ele é um Deus perfeito no seu juízo e que está vendo o mal, Ele termina o capítulo 2 dizendo assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amigo, esse texto muitas vezes mal compreendido e usado para dizer para as crianças ou para jovens e adultos ficarem quietos na igreja, e ele está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo, e essa é uma expressão de juízo, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, parem de falar, porque eu estou para pronunciar o que eu estou vendo e eu colocarei os pingos nos is. O Senhor está em seu santo templo, significa que nesse momento o céu se abre e Deus que tudo contempla e tudo controla, colocará tudo no seu lugar correto no tempo em que ele dizer. Deus vê tudo, julga tudo, espere, haja como Paulo a dizer, o meu Deus me fará justiça naquele dia. Haja como Jó dizer, eu sei que o meu Redentor vive e ele me fará justiça no dia em que ele escolher fazer justiça, e esse dia não tardará. Aguarde a justiça de Deus e o momento que ele colocará as coisas certas no lugar. Hoje nós estamos vivendo em um mundo confuso e mau, num mundo que sofre, num mundo doente, e eu não sei de que forma você está sendo afetado. Alguns de nós estão sendo infectados, mas afetados estamos todos. Esse é o momento de levantar os olhos e fazer com que isso que o livro nos chama a fazer, levantar mais os olhos e olhar para o templo e ver no seu trono Deus. Sabe, ao olhar para a história desse mundo, alguém pode procurar esse Cristo na manjedoura e hoje, olhando para a manjedoura, você vai vê-la vazia. O papel de um Cristo que nasce na terra foi cumprido. A cruz também está vazia. O papel de um Cristo que morre pela salvação da humanidade também está cumprido. Procure na tumba e você vê lá vazia também. A tumba está vazia, Cristo não está lá. Mas nunca na história da humanidade o trono foi contemplado e foi visto vazio. Deus está controlando, confie. E essa visão de um Deus poderoso, maior do que tudo que existe, maior do que eu, maior do que você, maior do que uma vacina, maior do que os governos do mundo, maior do que todos os exércitos do mundo, maior do que os bilionários do mundo, maiores do que o câncer, maior do que a AIDS, maior do que a Covid, maior do que tudo. Ao ver esse Deus que tudo contempla e tudo controla, a alma do profeta explode em louvor, te convidando a falar como ele falou, ainda que a figueira não floresça,
numa declaração poética e maravilhosa de fé, que você é convidado a continuar. Nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, sobrenaturalmente, a despeito e mesmo sem a alegria momentânea, passageira, hormonal, neuroquímica do mundo, espiritualmente, no milagre da fé que só a fé produz, há uma satisfação no coração daquele que serve a Deus e o contempla no trono, dizendo: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto do Deus da minha salvação. O Senhor Deus, e nada mais, e nada maior do que Ele, é a minha esperança, Ele é a minha fortaleza. Ele faz meus pés como os da corça, Ele me faz andar altaneiramente. Confie em Deus. Outra vez te digo, confie no Senhor. Se um dia você pensou em desistir, se um dia você se calou, se um dia você procurou o amor e então não achou, sonhe alto, não voe baixo não. Deus está em meio à solidão. Sonhe alto, não voe baixo não. Deus está escutando oração. Se no caminho lhe falta o chão, clame ao Pai, Ele estende a mão. Já não consegue mais caminhar, clame a Deus que te faz voar. Sonhe alto, não voe baixo não. Deus está em meio à solidão. Sonhe alto, não voe baixo não. Deus está escutando oração. Você quer vê-lo, quer caminhar, você vai vê-lo. Se confiar, você quer vê-lo, quer caminhar, você vai vê-lo. Se confiar, sonhe alto, não voe baixo não. Deus está em meio à solidão. Sonhe alto,
baixo, não. Deus está escutando oração. Amigo, confiando em Deus que você foi. Amigo, confiando no Deus que você foi convidado a confiar pelas palavras bíblicas, eu oro com você. Pai querido, dá-nos todos os momentos da vida, momentos que sejam de confiança em Ti, que nenhuma circunstância, seja ela boa ou ruim, nos encontre separados, e que a fé que uma vez foi nos dada seja o combustível dessa jornada, em nome de Jesus. Amém.